Outubro de 1973, Pascagoula, Mississippi. O que começou como uma pescaria tranquila em uma noite de quinta-feira se transformou em um dos relatos de abdução alienígena mais bizarros e convincentes da história. Essa não é uma história de homenzinhos verdes ou daqueles Greys. São seres desta vez muito mais frios, diferentes, quase mecânicos, com terríveis garras do tipo de lagosta, que vieram a abduzir, sequestrar dois homens, dois amigos, que estavam numa simples pescaria. Vamos apresentar alguns fatos interessantes e por que a polícia até hoje afirma que sua história tem tudo para ser extremamente verdadeira. Vamos ao vídeo. Vamos conhecer os nossos protagonistas dessa incrível história da ufologia, um dos casos clássicos, e todo amante, todo entusiasta, todo ufólogo deve conhecer, porque ela sobrevive, perdura todo esse tempo e trouxe uma mudança extremamente negativa para as duas testemunhas durante a vida toda. Os nossos protagonistas, os nossos personagens principais são Charles Hickson, um capataz de 42 anos, e Calvin Parker, um soldador de apenas 19 anos. Eram homens simples, trabalhadores, que decidiram relaxar pescando no rio de Pascagoula, no dia 11 de outubro de 1973. Foi por volta das 9 horas que esses homens estavam ali tranquilamente, já faziam isso habitualmente. O mais velho levava o filho, mas também levava a outra testemunha com uma certa frequência. E aí, de onde eles estavam, na beira do rio, dava para ver até muitas outras construções um pouco mais distantes, como, por exemplo, o porto, né, da localidade. E de lá também supostamente daria para ver onde esses homens estavam. Então não foi um local a esmo. Foi um local onde aconteceu e que poderia até outras testemunhas colaborarem com o caso. Então foi por volta das 21 horas que se ouviu um estranho som e cortou ali a tranquilidade da noite. Os dois olharam para cima e viram um objeto oval com cerca de 10 a 12 metros de comprimento flutuando silenciosamente sobre o rio. Dele emanavam luzes azuis pulsantes e foi então que subitamente o objeto se aproximou, pairando a poucos metros deles. Uma porta se abriu e três seres flutuaram em direção aos homens. A descrição que Parker e Hickson deram à polícia entraria para a história da ufologia, pessoal. Segundo a descrição, estas criaturas teriam cerca de 1,50 m de altura, pele cinza e enrugada, não tinham pescoço, com a cabeça saindo diretamente dos ombros. Onde deveriam estar as orelhas e o nariz, haviam estruturas semelhantes a cenouras pontiagudas. Mas o mais aterrorizante eram as mãos. Em vez de dedos, eles tinham garras grandes e unidas, muito semelhantes às de uma lagosta ou de um caranguejo. No relato de Hickson, ele fala que teve uma paralisia, que pode ser a chamada paralisia emocional mesmo, né? Aquela, a rigidez de alguém que está sofrendo um trauma agudo e que fica sem conseguir sequer se mover ou para fugir. A imobilidade tônica, como a psicologia chama. Já o Parker, ele, que era o mais jovem, ele chegou a perder totalmente a consciência e desmaiou. Então as criaturas teriam então agarrado os homens que flutuaram, né, imponentes para dentro da nave. Como é que se sabe disso? Porque ao voltar à consciência, os homens teriam já se reconhecido estar num ambiente estranho, que eles deduziram ser a nave. Lá dentro, a sala era clara e sem sombras. Nixon permaneceu consciente, flutuando horizontalmente. Ele descreveu um grande aparelho semelhante a um olho que o escaneou da cabeça aos pés sem tocá-lo.
Não houve comunicação, apenas uma observação fria e clínica. Após cerca de 20 minutos, eles foram levados para fora e deixados de volta no mesmo pier onde estavam pescando. A nave então disparou e desapareceu no céu. Ainda sobre forte choque emocional, esses dois homens correram e foram até a sede, né, da polícia do condado de Jackson, mais próximo, e falaram com o xerife. O xerife Fred Diamond e o capitão Glenn Ryder estavam totalmente céticos. Parecia uma história de bêbados, mas a aparência dos homens dizia outra coisa. Estava visível, né, como estavam aterrorizados, como realmente teriam sido submetidos a um trauma, a um sequestro. Dá para um policial experiente reconhecer quando a vítima passou por um trauma intenso, né, pela sua própria aparência, porque o corpo fala muito mais do que as palavras. Então eles estavam genuinamente aterrorizados, e para testá-los, o xerife ainda teve uma ideia. Ele colocou os dois homens sozinhos em uma sala e ligou um gravador de fita escondido, esperando que eles confessassem a farsa. Então vejam, o xerife, colocou o gravador e deixou os homens lá livres, esperando serem interrogados e que conversassem livremente. O que foi ouvido entre eles, que não sabiam que estavam sendo observados, não era aquela típica sala que a gente vê, né, com um vidro, que todo mundo sabe que tem um policial ouvindo, não era uma sala realmente normal, fechada, e o que foi gravado foi mais ou menos um conteúdo que levava a crer que aqueles homens haviam vivido uma aterrorizante experiência. E Hickson diz: eu tenho que ir ao médico, eu preciso falar com alguém, eu não consigo aguentar isso. Parker afirma: eu quero esquecer, eles podem voltar, Charlie. Hickson diz: eles não vão voltar, filho, eu duvido, mas eu nunca vi nada como isso na minha vida. About something like that, but you can't believe it. Yeah, you hear about it. I know, Kevin, I know. But there isn't something the United States can have up there. No, understood me. They wouldn't have done no. Not what we seen, though. Not what we seen. It's something, and the Air Force and all know it's up there, too, see. And this ain't gonna be the only time it's gonna happen again. This season, I like to have a heart attack tonight, ain't she? No, I know. I come one down into the line. I know it scared me to death, too, something. I'm just laying there crying right now, and I can't help it. I know, but it's something that you can't get over in a lifetime, see? Jesus Christ. Once they done bad back, you don't nobody's leaving. And I thought I had been through enough of hell on this earth, and now I have to go through something like that, see? But they could have, I guess they could have harmed us, son. They could have done anything to us. They didn't hurt me. Maybe why they just picked us up? I don't know. Don't tell me, man. I couldn't take much more of that. I gotta get home, get to bed, or get some nerve pills or something, see the doctor or something. I can't stand it. I'm about to go off the page. I'll take you by when they get through this, we'll go by the burn. I'll get you something. Set you down with so you get some damn sleep. I can sleep tonight like it is, but I'm just damn near crazy. But yeah, when they brought you out of that damn thing, and when they brought me out, well, I like to know when the hell, God damn, I like to know when the hell got you straightened out, man. I didn't know, so I remember my arms, they just froze out just like that, and I couldn't move, just like a step on a damn rattlesnake. But they didn't do me that way, though. I passed out. That's the first time I ever passed out in my life. You check the new medical records. Can't either. I've never seen nothing like that before in my life. It's hard. You can't make people believe that, though. I don't give a shit you ever believe it out, because I know. They better wake up and start believing. Damn right. They better wake up and start believing. Damn right. It's like I've seen it.
can't figure out the damn door. You see how that door will come around on that Sunday shut? Yeah, I don't know how it opens, so I don't know. I didn't see no door slamming. I don't know how it opens. I don't know how it opens. Shit on. All I do is just see something. And look around and damn blue lights and them some bitches are just like that. They come out. Yeah, I know. You can't believe it. You can't make people believe it. I paralyzed right there. I couldn't believe it. They won't believe it one of these days. They won't believe it one of these days. It might be too late. I knew all along they was people from out of world up there. I knew all along. I never thought it would happen to me. You know yourself, I don't blame. I know that. I know that. And you know the Jews have been on them boats and everything else, but I know I ain't. Very little that I drink, and I drank some while ago when I got out of that damn thing to settle my damn nerves. Hey, that's because I told you that. I told you one thing. I'll probably take me a couple of drinks when I get to the house and make me sleep. You something. If I thought it had my nerves, I'd go drink something right now. When I get to the house, I'm going to get me another drink to make me sleep. But I can't. There's something I won't know again. Look, what are we waiting on? I got to go tell Blaine something. What did it say we had to wait on? I gotta go to the house. I don't sit here and get sick down here. I'm getting sick right here and shit. I gotta go to the house. Wait a minute, let me go to Então, quando o xerife ouviu a gravação e não constatou homens tentando segurar sorrisos, como quem havia feito um trote com a polícia, nada de risadinhas, nada de dizer nós conseguimos enganá-los. O xerife levou muito mais a sério e passou a acreditar que aquele áudio ali era uma prova que os homens estavam falando a verdade. O caso então explodiu na mídia e o doutor famosíssimo, o ufólogo cientista Allen Hynek, do projeto Blue Book, que também era astrônomo, se apresentou para colher esses dados. Nessa época, Heineken já estava mais livre, né, para colher e já tinha tido toda uma biografia, ficou por mais de uma década ali dentro de projetos oficiais do governo dos Estados Unidos sobre o tema de UFOs, entre eles o famoso projeto Blue Book. Então, ele foi colher as entrevistas com essas testemunhas. Após entrevistar os homens, Heineken declarou: não há dúvida em minha mente de que esses homens passaram por uma experiência terrível. Rickson, o mais velho, até se submeteu a um detector de mentiras e passou. Mas o lado cético deve ser sempre ouvido. Então, primeiro, os que não defendem a ufologia acharam a história extremamente fantástica para ser real. A descrição, né, dos seres, também a ausência de alguma marca, no próprio relato das testemunhas, não tinha, por exemplo, um trem de pouso, como em algumas outras abduções, que a nave pousa, essa ficou só flutuando e os seres saíram de lá flutuando e os flutuaram. Então, o contato com a Terra não existiu. Então, não havia evidências físicas e isso era um problema muito sério. A outra foi que não havia, por exemplo, um resquício no local ou nas testemunhas de radiação, né? Então, essas questões também são consideradas para desvalorizar um pouco o caso. A outra que nós aqui, que a gente sempre pensou sobre essa questão desse caso, é uma das características físicas. Ou você pensa que aquela tecnologia da nave era extremamente avançada e que os seres não eram os que a construiu, ou a história não pode ser real. Sabe por quê, gente? Porque civilizações avançadas, elas precisam ter algumas características físicas que a permitam manipular, lidar manualmente com alguns instrumentos para que eles tenham uma evolução nas suas invenções. Então, veja, uma das maiores conquistas dos primatas e, consequentemente, do ser humano é este movimento aqui que nossas mãos têm. Então, quando você tem um acidente da mão, a pinça, os médicos tentam preservar bastante. O restante da mão, às vezes, é descartado, mas o pinçamento
é tentado muito, através de cirurgia, ser mantido, porque essa capacidade lhe dá muito mais condição de interagir com o meio. Então, quando você pensa que os seres tinham garras como de lagostas, mesmo que fossem lagostas evoluídas, lagostas que teriam atingido um nível cognitivo e desenvolvido alguma capacidade intelectual para inventar e chegar numa tecnologia ainda mais antiga, mais evoluída do que a nossa, eles teriam que ter algumas características anatômicas para permitir que eles pudessem lidar com algumas ferramentas, né, para construir e sair evoluindo de uma versão até a outra, até chegar na nave. Mas eles poderiam sim ser ou biorobôs criados somente para missões que precisaria somente das garras de lagosta para as missões, ou serem robôs mesmo, com uma aparência mais, vamos dizer, mais orgânica, né, pelo menos por fora. É fato que alguns sugeriram que o Rickson, mais velho, poderia ter tido uma alucinação hipnagógica ali do adormecer, né, em algum cochilo, um sonho vívido no limiar da consciência, e que sua forte personalidade influenciou o jovem e impressionável Parker a acreditar na mesma história. Uma espécie de fenômeno de folia D ou loucura 2. O folia D, ele é um fenômeno mental estudado pela psicopatologia, né, humana, e que diz assim: se um intelecto mais maduro convive com um intelecto mais imaturo, ou seja, uma pessoa mais velha e mais matura, se essa daqui tem alguma perturbação, algum transtorno mental, ela pode fazer com que o intelecto mais jovem espelhe seus sintomas, ou seja, espelhe seu comportamento de forma inconsciente, fazendo com que os dois pareçam ter a mesma experiência ou a mesma patologia, o mesmo conjunto de sintomas mentais ou emocionais. É certo que o evento marcou suas vidas para sempre. Charles Hickson manteve sua história detalhadamente até sua morte em 2011. Chegou a escrever um livro e participou de várias conferências de OVNIs, reafirmando sem contradição e sem adicionar novos detalhes à sua descrição do caso. Já Calvin Park sofreu um colapso nervoso e evitou os holofotes por décadas, atormentado por pesadelos e ansiedade. Por que alguém então inventaria uma história que lhe gerou tanto retraimento social e tanto sofrimento? Recentemente, antes de sua morte em 2023, Calvin Park finalmente quebrou seu silêncio, escrevendo seu próprio livro e revelando mais detalhes sobre o encontro, afirmando que a experiência foi ainda mais complexa do que se sabia. Na verdade, o contato que a gente está estudando hoje, pessoal, é um dos pilares da ufologia moderna e que descreve um dos eventos de abdução mais aterrorizantes. A palavra é essa. É registrado na fita dos policiais, feitas ali com o gravador escondido, e que desafia até hoje o ceticismo com relação ao caso. Também o grande choque que o Parker sofreu a vida toda, que fez ele mudar de cidade algumas vezes, causou prejuízo para sua família, por si só é um testemunho do que ele poderia ter vivido ali nesse incrível caso da ufologia. A resposta, talvez, a todo esse mistério, tenha voltado para as estrelas naquela noite de 1973, deixando para trás apenas o medo e uma pergunta que vem até hoje. E você? O que é que você acha desse incrível caso? Ele vale a pena sair dando uma leitura? Existem infinitos sites, né, que tem esse caso por ele ser um clássico, ele é encontrado em vários livros de ufologia, e vale a pena você ir atrás de mais detalhes, fazendo a sua própria crítica desse caso e chegando às suas conclusões. Se ele está merecidamente, até hoje, ainda chamado, né, de um caso autêntico e clássico da ufologia. Espero que vocês tenham gostado e fica o convite para continuar pesquisando sobre o caso e que a gente ainda vai se encontrar em vários outros desse tipo, trazendo um a um os mais importantes, pelo menos, para que a gente possa discutir sempre aí nos comentários. É muito importante que você participe e que eu espero que a gente se veja no nosso próximo
encontro no nosso próximo estudo. Um grande abraço a todos.